Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem do nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, que o amor, que o exemplo, que nos é dado através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha e preencha a vida de cada um de nós. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando a lição 24 do livro de Isaías, falando sobre o Deus Santo, o Santo Deus de Israel. Ontem nós vimos claramente na lição, na introdução aqui à lição, no verso síntese, quando Deus promete fazer algo grandioso no meio do seu povo, e então eles confessariam e reconheceriam que Deus era o Santo Deus de Israel, Vimos no início do capítulo 29 que Deus começa operando um grande juízo contra Jerusalém, contra a capital do povo de Israel, que era a cidade dos judeus, Jerusalém. E nessa grande operação que Deus faria, para purificar aquilo que ele chama de o altar de Deus, Jerusalém seria o altar de Deus, até porque lá estava o templo, o templo de Salomão, foi construído lá de pedras, Antes era um templo itinerante, era um templo móvel, feito de tecidos, de cortinas, e de hastes de madeira e tal. E era itinerante, montava aqui, montava ali, porque Deus realmente queria mostrar que nós somos peregrinos sobre a terra. Mas um dia, Deus moraria em algum lugar com o seu povo. É uma tipologia de que isso vai ter fim. Nós somos peregrinos nesse mundo e um dia Deus vai morar aqui com os homens para sempre. Era uma grande tipologia. E lá em Jerusalém foi construído esse templo, lá no Monte Moriá, lá em cima do Monte Moriá, onde Deus firmou uma aliança com Abraão, e lá Deus pediu que fosse sacrificado ali o seu filho Isaque, o filho da promessa que apontava para Cristo. Então, quando o texto de Isaías diz que Deus tinha ali como um altar, é uma grande tipologia. Deus não está se apegando à pedra, à arca de ouro, a móveis de ouro, de prata, de bronze, nada disso, não. Ali tudo eram tipos, porque o que importa para Deus são pessoas. O Deus vivo só habita em templo vivo, habita em mentes aonde o Espírito de Deus entra, purifica tudo, restaura tudo. É aí onde Deus habita, numa habitação completamente pura, limpa, santa, segundo a sua santidade. Então ele está dizendo que vai limpar tudo lá, o altar. E começamos ontem mostrando claramente que Deus disse, olha, eu vou Jerusalém, o Monte Sião, a cidade dos judeus, vai se tornar como um altar de sacrifício cheio de sangue, ou seja, muitos falsos judeus, muitos falsos povo de Deus, que não eram filhos de Abraão da fé, eram só da carne, muitos morreriam. Jerusalém se tornaria um banho de sangue, porque ele com certeza faria um juízo para que esse povo ímpio, que estava usando o nome dele em vão, morresse, e dali ele tirasse um remanescente, um remanescente fiel, claro. Foi isso que nós vimos ontem nos versos 1 até o verso 4, E ele promete, como é que ele faria isso? Ele traria um exército gigante contra Jerusalém. Isso aconteceu de forma literal, De forma literal. Ele permitiria que esse exército viesse contra Jerusalém, porque já era desejo desse exército conquistar o mundo todo, Viesse contra Jerusalém, colocasse as suas catapultas, as suas barricadas, as suas rampas sobre os muros de Jerusalém, invadisse tudo e fizesse isso, transformasse Jerusalém num banho de sangue, Foi isso que nós vimos ontem.
E a partir dessa compreensão contextual, vamos agora para a sequência, né? O texto de hoje, que está no versículo 5 e 6, vamos responder a seguinte pergunta: o que acontecerá com esses inimigos que colocariam as rampas sobre os muros de Jerusalém, invadiria Jerusalém e matariam, né, o professo povo de Deus que não estava sendo povo de Deus? Como é que seria isso? O verso diz assim: mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Veja só. Aí você, quando lê isso, você pensa assim: peraí, o Senhor está querendo o quê? Ele está querendo castigar os judeus que entraram na idolatria e profanaram o seu santuário, e profanaram com a sua mente, com seus pecados, o altar santo do Senhor. É isso mesmo? Ou o Senhor está querendo exterminar os inimigos desse povo que ele acabou de exterminar? Né? Essa é a mentalidade de quem lê o texto apressado. Né? Aí, porque na cabeça de muita gente isso parece uma contradição. É como se Deus tivesse usado o exército da Babilônia como um instrumento de justiça, e logo o exército da Babilônia é justo, né? Porque quando Deus usa qualquer coisa como instrumento para fazer justiça, a pessoa pensa logo que aquilo ali é justo. Não, justo é o Deus. Ele usa qualquer instrumento para fazer justiça. Ele usa uma espada para fazer justiça, uma mesma espada que fez inúmeras justiças, não é isso? A justiça vem de Deus, não vem de exército, não vem de pessoas, é Deus. Ele é o justo. O que está acontecendo aqui é que Deus, como diz na gíria popular, mata 2 coelhos de uma cajadada só. Ele está julgando tudo. Ele está julgando, inclusive, aquela nação conquistadora do povo de Babilônia, né? Que vivia para maltratar, conquistar, um povo violento, um povo sanguinário. E o Senhor está usando esse povo ruim, que o intento dele é fazer o mal, para julgar né, o seu povo que buscou o mal. Ele está dando o mal. Não buscou isso? Não está querendo isso? Não usou o seu livre-arbítrio para a idolatria, para fazer o mal? Então o Senhor traz o mal que eles tanto estão buscando. E depois, claro que o Senhor julga aquele que pratica a maldade. Por isso que ele julga também esse exército. Esse exército terrível que vem de Babilônia lá, isso de forma literal. Agora, tudo isso aponta para um tempo perfeito, lá depois do milênio, quando a cidade santa, completamente purificada, o santuário de Deus completamente puríssimo, o Santíssimo ali, serão cercados por todos os ímpios de todos os tempos ressuscitados para atacar o arraial dos santos. E ali desce fogo do céu e os consome para sempre. É o que está dizendo aqui, ó. Eu atacarei essa nação inimiga, né? Com trovões, com estrondo, com fogo, e eles, o fogo é tão forte que eles que queimarão como uma palha, né? E eles se transformarão num fino pó. Que fino pó é esse? É aquele pó que quando queima, o vento dá e você não vê, nem as cinzas, ele some no ar, desaparece para sempre. Aqui está mostrando um claro juízo de Deus, que os ímpios deixarão de existir para sempre, e não ficará queimando dia e noite e gritando com dor, como alguns pregam, por não entender inúmeros desses versos que nós encontramos na tipologia bíblica. Continuando, amados, vamos aqui agora para a segunda pergunta de hoje, a quarta pergunta da lição, e diz assim: o que ocorrerá com os inimigos de Jerusalém? Né? Com o que são eles comparados, né?
Então veja aqui, amados, que dando continuidade a esse cenário aqui, de aonde Deus vai julgar tudo e todos, né? Julgar e condenar aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, mas estão profanando o seu santuário, o seu altar, e julgar também os ímpios que atacam o povo de Deus. Então, chegou um tempo que ele vai julgar tudo, né? É uma mensagem muito firme para todos aqueles que se dizem crentes, mas não vivem como crentes em Cristo Jesus, né? Falando para hoje, os dias de hoje. E para todos aqueles que são inimigos, que nunca quiseram saber, né, da verdade, mas se tornaram inimigos da verdade. Aqui é um julgamento contra todo tipo de ímpio. O ímpio ignorante, o ímpio leigo, que não sabe de nada, que é contra a verdade, e o ímpio religioso, que diz que é crente, mas não é. Todo mundo aqui está nesse julgamento, né? Só escapará mesmo aí o remanescente fiel, aquele que vive, que prega e vive a verdade, né? E aqui nós temos nessa pergunta, vamos responder lendo aqui o versículo 7 e 8 aqui do capítulo 29 de Isaías, que nos traz aqui a seguinte mensagem. Aí, todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataques, desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Veja só, né? Que comparação simples que o Senhor faz aqui, mas muito compreensível, fácil de compreender e também profunda no seu sentido espiritual. Veja bem, amados, que aqui o Senhor está dizendo que serão julgados, destruídos, virarão pó as pessoas que atacam o altar de Deus, que atacam o Monte Sião. Essa mensagem aqui, ela é muito tocante e profunda. Por quê? Porque o ataque, ele não diz que o ataque aqui é contra o seu povo, o seu remanescente. Ele fala que é contra o Monte Sião. É contra o altar de Deus. É um ataque contra Deus. É um ataque contra as coisas que pertencem a Deus, portanto, é um ataque contra Deus, é um ataque contra a pessoa de Deus, e não contra seres humanos que dizem que estão servindo a Deus. O texto literal diz isso, mas a mensagem espiritual diz o seguinte aqui, ó. Todo aquele que ataca o Filho de Deus, ataca o próprio Deus. Todo aquele que ataca o Filho de Deus, ataca o próprio Deus. Todo aquele que ataca um servo de Deus que está fazendo aquilo que ele mandou, está atacando o próprio Deus. É por isso que ele está aqui fazendo justiça. E a informação, além da informação de que eles desaparecerão, não é alguém que vai ficar queimando dia e noite no fogo, ai, 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 está doendo, ai, 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 está queimando, um tormento eterno. O texto é claro, a palavra desaparecer está aqui no aumentativo, no superlativo, desaparecerão para sempre. E quem tiver dificuldade de entender o que é desaparecer, vá lá no dicionário e veja o que é desaparecer. Não é alguém que fica gritando, um fogo consumidor que não consome a carne, e a pessoa fica gritando dia e noite com dores, ou seja, é algo que estão pregando por aí de forma irracional. Religiosos, né, que estão no primeiro grupo, que estão aí, né, pessoas que estão pregando isso, pessoas que estão nesse primeiro grupo, descrito aqui no verso bíblico, que
estão contaminando o altar de Deus, que estão sujando o Monte Sião com crenças, com mentiras, com falsas doutrinas, ensinando que Deus é um Deus vingativo, que Deus é um Deus injusto, que Deus é um Deus tirano, que vai ver o povo gritando dia e noite pelo século dos séculos, está sempre no tormento eterno. Olha, se Deus fosse assim, eu teria medo dele, mesmo que ele me salvasse. Né? Um Deus como esse aí não é o Deus que a Bíblia descreve. Não é o Deus que João, o apóstolo João, descreve. Deus é amor. Não é? Deus é amor. Mas ele também é um fogo consumidor. Claro que é. O fogo consumidor, está aqui o texto bem claro. Ó. O fogo consumidor, ele consome a impureza, consome o pecado. O fogo consumidor, ele não consome o ouro, ele consome a escória para deixar o ouro puro. Esse é o fogo consumidor. As pessoas que serão consumidas e virarão pó, elas escolheram ser escória. É o problema delas. Elas tiveram livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Né? Elas escolheram. Senão, não havia no mundo pessoas que mudam. Senão, não havia no mundo pessoas que eram marginais, eram violentas, se tornarem pessoas justas, pessoas santas, trabalhadoras, honestas. Só o que tem é pessoas assim no mundo. Pessoas que foram transformadas, mudaram de vida. Pessoas que tinham uma vida sedentária, acumulando comorbidades e decidiram que, a partir daquele momento, elas iriam fazer exercício físico e transformaram-se em atletas, corredores de maratona, só que tem, muitos casos. Senão não haveria pessoas que eram escravas e choravam por um vício de fumar, de beber, e hoje não suporta nem mais ver o cheiro do cigarro ou de uma bebida. As pessoas têm o poder de escolher e decidir o que elas querem. Os nossos olhos estão cansados de ver inúmeros exemplos disso, não é mesmo? Pois bem. E fechando aqui o detalhe, o Senhor diz o seguinte aqui, ó, que ele diz que essas pessoas, né, que virarão pó, enquanto vivas, elas viverão num mundo de ilusão, buscando ter mais dinheiro, ter mais fama, ser o pastor mais famoso, ser o crente mais bajulador e reconhecido nos púlpitos, vive para receber um elogio de um pastor lá no púlpito, dizendo que aquilo é um grande contribuinte. Né? Tem gente que vive para escutar isso, né? Porque tem muitos, né, problemas com as suas emoções, etc. E vive para isso, no engano, no engodo. A vida é um engodo, é um engano. Porque não conheceram a verdade, nem o Deus da verdade. Então o Senhor diz aqui, ó, que essas pessoas, enquanto vivas, que poderiam ter a verdadeira unção do Espírito de Deus, a verdadeira libertação, elas não são libertas. O que é que elas fazem? Elas são como pessoas que vivem sonhando, dormindo e está sonhando que está comendo. Aí quando acorda morrendo de fome. Ou seja, quando desperta, vê que tudo aquilo foi um engano. E quando ele fala comida aqui, ele está falando de comida na palavra. Sempre que a palavra falar de comida, numa linguagem como essa aqui, uma linguagem quase como uma parábola, uma tipologia, né? Uma linguagem, uma metáfora. O que ele está dizendo com isso? Porque na palavra, a comida significa a palavra de Deus. Né? Então, as pessoas que sonham que estão comendo e acordam com fome, é uma referência clara aos evangélicos, defensores de placas de igreja, que acham que estão com a verdade, estão achando, sonhando que estão comendo uma comida verdadeira, que é a palavra de Deus. Mas quando despertarem, lá no milênio, lá tal, viram que nunca comeram nada, sempre tiveram com muita fome, se alimentaram só da religiosidade, só da doutrina dos homens, só das comidas enlatadas,
só das coisas químicas que fazem mal ao homem, que não nutre o seu corpo. Tem gente se alimentando de falsas doutrinas que não está nutrindo o seu espírito. Só o homem carnal para a morte. Da mesma forma, é aqueles que sonham que estão bebendo água e acordam com sede. Água também é a palavra espiritual inspirada que lava o homem. Lava a lavagem da água pela palavra, diz o apóstolo Paulo. Infelizmente, este é o fim daqueles que não ouviram a palavra de Deus e não decidiram pelo caminho da justiça e da verdade.